Nós vamos ler Miqueias, especificamente no capítulo 7. Miqueias, capítulo 7, dos versículos de 1 a 6. O título da palavra de hoje é o Lamento de Miqueias. Você já ouviu alguma vez sobre o Lamento de Miqueias? Pois é esse texto que nós vamos olhar esta manhã. Uma comunidade me convidou para pregar, e ela pediu que eu pregasse sobre o versículo 8, que nós vamos ler depois. Mas é impossível pregar esse texto a partir do versículo 8, sem falar do versículo de 1 a 6. Perde totalmente o sentido. Então nós vamos ver a partir do versículo 1 até o 6, depois vamos olhar o versículo 7 e o versículo 8. Diz assim, Miqueias falando: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas de verão, como os rabiscos de vindima, não há cacho de uva para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno na terra, ou seja, o virtuoso, a pessoa piedosa, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas de sangue, caça cada um a seu irmão com uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe ou o governador inquire, o juiz se apressa à recompensa, ao suborno. E a grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles, ou seja, dos governantes aqui, dos juízes que ele está falando, é como um espinho. O mais reto é pior que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. E ele continua no 5, não creais ou não confiais no amigo, nem confieis no vosso guia, daquele que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Até aqui. Samuel, já está frio, já estou com sono. Um texto dark desse, um negócio assim, tão pesado, que lamento, que rasgar de coração que Miqueias está expressando. Miqueias, a gente não sabe tantas coisas sobre ele, mas nós sabemos algumas coisas importantes. Primeira, Miqueias teve um ministério longo, 50 anos de ministério. Ele foi profeta durante o reinado de 3 reis, Jotão, Acás e Ezequias. E quando eu olho isso, como eu falei do nosso irmão aqui, o pastor Marcondes, mas quando a gente olha alguém como Miqueias, que tem um ministério tão duradouro, que tem um compromisso com Deus tão sério, tão real, que passa ano, que passa mês, que passa momentos, e o Miqueias ainda está ali na posição de um profeta de Deus, alguém que serve a Deus, alguém que se entrega a Deus. Os reis mudavam, as circunstâncias mudavam, os momentos se alteravam, mas o Miqueias ainda era o mesmo. Como é lindo quando você, que tem uma história com Deus, ano passa, história passa, você um dia está um pouco mais doente, um dia você está com mais dinheiro, um dia você está menos doente, um dia você está com menos dinheiro, as coisas vão se alterando, mas o seu coração é o mesmo, o seu compromisso com Deus é o mesmo. As pessoas podem te ligar, puxa, faz 30 anos que eu não encontro aquela pessoa, mas vou ligar para ela, porque eu sei que ali eu vou encontrar uma pessoa para me dar uma palavra, uma pessoa para orar por mim, uma pessoa para
ministrar algo na minha vida. Isso é tão precioso, que você seja essa pessoa, que daqui 10 anos, 20 anos, as pessoas saibam te encontrar. Onde que eu vou encontrar fulano? Você vai encontrar ele aos pés da cruz, você vai encontrar ele seguindo ao Senhor, você vai encontrá-lo aliançado com Deus. Que essa seja a história de Miqueias, mas também a história da sua vida, da sua história com Deus. E assim era o Miqueias, de uma cidade do interior. Ele não era um profeta de Jerusalém, ele morava numa cidade próxima, mas uma cidadezinha simples do interior. Tudo sugere que ele era alguém pobre, com posses limitadas, mas mesmo assim alguém poderosamente usado por Deus para escrever um livro que nós estamos lendo 2.700 anos depois. Eu fico me perguntando como Deus nos usa. Às vezes na nossa pobreza, na nossa simplicidade, nas coisas pequenas que a gente faz, Deus às vezes cria um eco através disso, que vai pela história, vai pelas gerações. Eu fico imaginando as pessoas que nós vamos encontrar no céu, e que você vai encontrar, e vão te falar que uma palavra que você disse mudou tantas coisas na vida dela. Uma atitude que você teve mudou tantas coisas na vida dela. Assim é o Miqueias, alguém simples, alguém pobre, alguém do interior, mas mesmo assim escreveu um livro que atravessou a história para chegar hoje, aí no seu colo, onde você leu o lamento de Miqueias. Mas mais do que isso, quando você lê o livro de Miqueias, é um livro tão equilibrado sobre Deus. Miqueias tem uma visão equilibrada sobre Deus. O que eu quero dizer sobre uma visão equilibrada sobre Deus? Você encontra no livro de Miqueias que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus bondoso, mas você encontra em Miqueias a verdade que Deus também é um Deus santo, que Deus é um Deus justo. Você encontra em Miqueias muitas menções à misericórdia de Deus, o Deus que se compadece, o Deus que tem compaixão, mas você também encontra em Miqueias um Deus que se ira com aquilo que está errado, que se ira com as coisas que estão em desacordo com os seus propósitos para a humanidade. Como falta isso? Nós vivemos um tempo de muita polarização, às vezes é muito ao céu e muito à terra. Tem pessoas que falam, não, Deus é amor, eu gosto de Deus de amor, e só falo do amor de Deus, do Deus amoroso, do Deus misericordioso. Isso é uma verdade bíblica? Claro que sim. A Bíblia diz em muitos lugares, Deus é amor. Mas há outras pessoas que só querem falar da justiça de Deus, da santidade de Deus, da ira de Deus. E isso é uma verdade? É uma verdade também. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus que se ira. Agora, se você ficar apenas com um destes polos e se alimentar e falar e viver só à luz de alguns atributos de Deus, com prejuízo de outros, você vai ter uma visão deficiente de Deus. Toda a heresia da história da igreja nasceu, tem a sua raiz no abandono de um dos atributos de Deus. Se apega demais a um, valoriza totalmente um e se abandona a outros. É daí que nasce a maioria das heresias. E Miqueias não tem um Deus diluído, Miqueias não tem um Deus consumista, do jeito que eu quero, é até onde eu quero, é da forma que eu quero. O Deus de Miqueias é Deus de verdade, é o Deus da Bíblia, é o Deus que existe, e é o Deus que Ele é Deus, e somos nós que nos adaptamos a conhecê-lo quem Ele é, e não Ele se adapta às ideias que eu gostaria que Ele fosse, ou coisas desse tipo. Miqueias tem esse equilíbrio, ele fala do amor, ele fala da graça, ele fala da compaixão, mas ele fala da justiça, ele fala da santidade, ele fala da ira de Deus. É importante a gente ter uma visão equilibrada sobre Deus, senão nós vamos ter problemas sérios na nossa caminhada cristã. Se você caminhar por Miqueias, você vai encontrar coisas preciosas. Por exemplo, foi Miqueias que profetizou o endereço de onde Jesus iria nascer, 700 anos depois dele. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, está escrito: e tu, Belém, terra de Efrata, de forma nenhuma é menor entre as terras de Judá, porque de ti há de nascer o Senhor que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os dias antigos, desde a eternidade. Olha o que Miqueias foi usado para falar, diz, olha, vai nascer o Messias e vai nascer em Belém,
uma cidadezinha pequena. Deu o endereço, olha como Deus o usou poderosamente até para algo assim. Em Miqueias você encontra umas coisas lindas, porque Miqueias vive um tempo onde as pessoas estão usando muito o nome de Deus, as coisas de Deus, as festas para Deus, a religiosidade, mas estão totalmente longe de Deus no seu coração. E em Miqueias vai escrever no capítulo 6, dos versos de 6 a 8, ele é usado por Deus para dizer assim, olha, pare com as festas de vocês. Pare com as celebrações de vocês. Pare com a cantoria de vocês. Eu não quero ouvir mais nada. Ele falando em nome de Deus. Porque vocês usaram todas estas coisas como uma fachada para esconder aquilo que vocês não têm interiormente. Seria muito bom se vocês tivessem o culto, as celebrações e tudo mais, mas que fosse uma expressão da verdade, uma expressão da realidade. Aí ele resume a Bíblia inteira num texto. Ele diz assim: o que o Senhor pediu de vocês, senão que vocês pratiquem a justiça, que vocês amem a humildade e que vocês caminhem humildemente com o Deus de vocês, que vocês amem a fidelidade e caminhem humildemente com Deus. Ele pegou o Antigo Testamento inteiro e resumiu num versículo, que nós deveríamos amar a fidelidade, amar a bondade, praticarmos a justiça e andarmos humildemente com Deus. Sabe, eu preciso revolucionar minha vida espiritual, preciso que aconteça assim um negócio de louco na minha vida. Então, comece a praticar a justiça, comece a fazer o bem, seja uma pessoa justa, uma pessoa boa, uma pessoa que estende a mão, anda humildemente com o seu Deus. Sabe, eu não entendi, baixa o seu nariz um pouquinho, baixa a bola um pouquinho, para de achar que você é melhor que os outros. Para de achar que você é o super escolhido de Deus porque você é muito bom, porque você é maravilhoso. Para com essas coisas que você vai ver a revolução que vai acontecer na sua vida espiritual. E é isso que Miqueias falou e trouxe no seu livro. Mas de repente, no meio das suas profecias, as coisas ficaram tão difíceis para Miqueias. As circunstâncias, os momentos, o povo, Jerusalém, as coisas estavam tão complicadas, que ele não encontrou outro caminho senão expressar o seu lamento, senão expressar a sua frustração, senão expressar a sua dor. E é aqui que nós chegamos no capítulo 7, que é o último capítulo de Miqueias, mas tínhamos que fazer essa jornada antes de chegar aqui, para entender de quem nós estamos falando. E Miqueias começa o seu lamento com um grito de solidão e dor. Ele diz: ai de mim, ai de mim. Tipo, meio, Samuel, é um coitadismo isso? Um pouquinho. Começou assim, mas às vezes eu sei que a gente para em alguns momentos e fala: puxa vida, não é possível. Tá caindo barra de ouro no colo de todo mundo, no meu só cai meteoro, né? Então coisas assim a gente fala: puxa vida. Como profeta, a gente tem um grito de solidão, a gente tem também um grito de frustração. E aí ele começa a descrever o seu tempo. Eu acho que essa é uma das descrições piores que se possa existir acerca de uma situação. Eu não conhecia até hoje uma pessoa concreta que viveu aquilo que ele expressou aqui. Eu ainda não conheci. Ele diz: os piedosos desapareceram do país. Agora eu estou lendo na NVI. Não há um justo sequer. Olha a situação que ele está percebendo, que não há mais pessoas justas, que não há mais pessoas piedosas, que todo mundo se perdeu, todo mundo tem o coração contaminado. Você lembra da oração de Abraão, quando ele disse que se em Sodoma tivessem 10 justos, que Deus não destruiria? Pois é, a oração de Abraão não serviria agora para Jerusalém. De acordo com essa frustração de Miqueias e com o lamento dele, não havia um. E se Abraão tivesse feito a mesma oração por Jerusalém, não ia funcionar. Por quê? Porque não havia 10 justos. Então, é impressionante o estado, a catástrofe em que vivia os tempos de Neemias. Você lembra daquela frase de Rui Barbosa? Ela é muito significativa. Eu queria lê-la para vocês. Ele diz assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agitarem-se os poderes nas mãos dos maus,
o homem chega a desanimar-se da virtude, e rir-se da honra, e a ter vergonha de ser honesto. Miqueias estava com esse sentimento de que tudo se perdeu, de que que as pessoas agora, para onde ele olhava, ele continua no texto seguinte, ele diz: todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com um laço. Olha o que ele está dizendo, não dá para relaxar. Parece que não dá para você respirar. Parece que tem sempre alguém querendo algo de você, ou querendo te passar a perna, ou querendo o seu lugar, ou querendo a sua esposa, o seu marido, a sua casa, o seu dinheiro, o seu emprego, ou qualquer coisa. Parece que as pessoas só olham para você como uma fonte de algo que elas precisam, que elas querem, e aí elas de repente vão te usar até não dá mais, depois vão ver outro lugar que elas possam usar. É isso que ele está expressando. As pessoas querem apenas sugar o sangue, as pessoas querem apenas arrumar laços, não dá para relaxar mais. Olha que tempo difícil que ele estava vivendo, olha que lamento complicado. Ele disse que a liderança também, que às vezes, puxa, está tudo muito ruim, mas agora as coisas vão melhorar, uma liderança nova, algumas coisas podem acontecer, mas não. Ele diz assim: com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes. Ainda bem que isso não acontece no Brasil, né, gente? O juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto, o melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Miqueias está olhando para a conjuntura, para o sistema e está falando: aqueles que deveriam fazer algo, aqueles que têm poder para realizar algo, são os piores, ainda são espinhos. Se não fizessem nada, tudo bem, mas ainda vem espinhar, ainda vem machucar. Você já tomou um furo de espinho? Negócio doloroso. Ou seja, quem poderia fazer alguma coisa, não faz nada, pelo contrário, tudo funciona pelo toma lá da cá, pelo sistema, pelos presentes, pelo suborno. Isso está deixando Miqueias muito triste, muito lamentoso. Mas ele continua, versículo 5. Na parte A ele diz assim: não confie nos vizinhos, nem acreditem nos amigos. Agora ele tirou o olhar do todo, tirou o olhar do sistema e falou: bom, pelo menos eu devo ter algum vizinho para me apoiar neste momento, para me fortalecer neste momento, amigos que possam ser suportes nessa hora, que possam ter uma palavra, que possam ter um ombro, que possam ser uma resposta para este momento. Mas ele olhou, procurou e não achou. E ele lamenta, e o que ele diz: olha, não confie nos vizinhos e nem nos amigos, porque eles têm sido farinha do mesmo saco, mais do mesmo. Não dá para confiar nos meus vizinhos, não dá para confiar nos meus amigos, não posso nem me apegar a eles. E aí ele ainda vai além, ele dá um passo a mais e diz: até com aquele que o abraça, tenha cada um cuidado com o que diz, pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os dos seus próprios lares. Aqui ele mostra a decepção total, não tem mais para onde correr. Ele já foi para a sociedade não tem um justo sequer. Ele já foi para o governo, para as coisas, não, eu só encontro espinho. Ele já olhou para o vizinho, não encontrou nenhuma resposta. Ele olhou para os amigos, não tinha mais nenhuma resposta. Ele foi para o último refúgio, a família, o lugar onde você sempre espera encontrar um abrigo, um lugar onde você sempre espera encontrar um círculo de confiança, um lugar onde você sempre espera poder relaxar, poder descansar com pessoas que queiram o seu bem. Mas ele está dizendo: nem isso eu estou encontrando. E olhando para todos, olhando para a sociedade, ele dizia: as famílias viraram também campos de batalha, as famílias viraram lugares de guerra, as famílias viraram um poço de maldade, onde as pessoas estão buscando se ferir, se machucar, e há desprezo, e há rebelião, e há inimizade, e coisas do tipo que ele relata. Olha que lamento pesado esse de Miqueias. Eu não precisaria nem dizer que eu nunca passei uma situação como essa, de não ter ninguém, em lugar nenhum,
em contexto nenhum que você não possa buscar uma força e um refúgio nesses momentos. A gente não tem certeza se isso é uma generalização de Miqueias, ou se ele também realmente é a realidade absoluta. Porque ele é da época de Isaías, por exemplo, e com certeza Isaías era alguém, era um piedoso. Mas é que de forma geral, de forma generalizada, a coisa era tão ruim que tudo que ele conseguia era expressar isso de forma generalizada. Olha, não tem um justo, o governo está uma droga, os juízes estão uma droga, as coisas está tudo ruim, meus amigos, meus familiares, não tenho onde me apegar. Você já se sentiu assim? Eu creio que talvez não em todas as áreas. Eu creio que se você sentar, você vai perceber que talvez você nunca esteve realmente sozinho. Você teve talvez alguém num momento difícil, Deus preparou alguém para estar ao seu lado. Mas talvez muito do que ele falou aqui é um reflexo de muitas áreas da sua vida. De muitas esperanças que você coloca em algumas coisas e elas parecem sempre te frustrar. Nós alimentamos nas coisas, nas circunstâncias, nas pessoas, respostas para as nossas vidas. E nós esperamos que em algum momento, muitas pessoas possam ser assim, chave na nossa existência, para nos tirar de um poço, para nos levantar de uma situação, para nos fazer relaxar, para nos fazer cuidados por algum motivo de alguma coisa. E talvez você não tenha encontrado, você tenha olhado para a sociedade, para o seu trabalho, e você percebe que é uma selva. Você de repente olha para a sua própria casa e sente falta de um ombro, de uma pessoa, de alguém. Você sente falta de amizades profundas, que sejam verdadeiramente restauradoras, e você tem encontrado apenas decepção. Você tem encontrado apenas motivos de lamento. Antes de falar o que Miqueias fez, o que nós temos que fazer, eu gostaria sempre de te convidar a olhar se talvez você tem, mas não está vendo. Nós temos uma tendência a desvalorizar aquilo que já temos e supervalorizar aquilo que nós não temos. Então, se você tem uma pessoa que é uma pessoa do seu lado, uma pessoa fiel, uma pessoa que você pode confiar, a tendência é que você a desvalorize, porque você sente que você já a tem, que ela já faz parte assim, de um direito adquirido, que ela já faz parte de um ciclo que você nunca mais vai perder. E toda a sua inclinação se volta para aquilo que você não tem, para aquela pessoa que te rejeita, para aquela pessoa que te trata mal, para aquela pessoa que você gostaria de ter uma amizade, mas ela não quer. E aí isso faz com que você trate pior aquela pessoa que te ama, aquela pessoa que te respeita, aquela pessoa que se importa com a sua vida, que você pode, precisando num momento, ligar, conversar, e todo o seu coração fica voltado para aquelas pessoas que você gostaria de ter alguma coisa e não tem. E às vezes a gente despreza isso, a gente despreza o que Deus tem nos dado. Eu já falei aqui de um texto, que o título era O Imbecil Juvenil. O que é esse texto? O autor está escrevendo sobre como os adolescentes muitas vezes são imbecis. Pesado. Mas por que ele diz isso? O adolescente é aquele que pega todo o seu melhor, seu bom humor, sua boa vontade, sua alegria, sua tentativa de agradar, e entrega para pessoas que só o aceitam se ele se adaptar a tudo. Que são os amigos. Ele só vai ser aceito naquele lugar se ele for ali o cara mais legal, engraçado, boa vontade. E em casa, ele tem um outro tipo de aceitação. Ele tem uma aceitação incondicional dos pais ou de quem criou, que vão amá-lo, que vão lavar a roupa dele, que vão cuidar dele quando está doente, que vão lidar com as dificuldades, com tantas coisas. E como ele trata essas pessoas que lhe dão amor incondicional? Da pior forma possível. Ele xinga, ele grita, ele nunca está de bom humor, ele nunca está com boa vontade, ele nunca está investindo nessas pessoas que tanto investem nele e cuidam dele. Aí o texto diz, como é que nós definimos uma pessoa que pega o seu melhor
e dá para pessoas que o aceitam apenas condicionalmente, e pega o seu pior e dá para as pessoas que o aceitam incondicionalmente com amor. Aí ele conclui, não tem outra palavra a dizer, senão que eles são os imbecis. A tristeza é que a gente também faz isso depois que não é mais adolescente. A gente muitas vezes cria essa ideia de que aquilo que nós já conquistamos, nós já temos para sempre. E agora é olhar para frente o que nós não temos, o que nós não somos, o que eu preciso conquistar. E a gente esquece de conservar aquilo que nós temos. Eu me lembro muito daquela música do Elvis Presley, quando ele canta, né? Você estava sempre na minha mente. Vocês lembram? You are always on my mind, a música diz. Você estava sempre na minha cabeça. Mas a música ele vai dizendo, me desculpe se eu não cuidei de você como eu deveria ter cuidado. Me desculpe se eu não amei você como eu poderia ter amado. Me desculpe se eu não abracei você nos momentos solitários como eu poderia ter abraçado. Mas me desculpe se eu fiz se em algum momento você fosse o segundo lugar da minha vida. Me desculpe, mas você estava sempre na minha mente. Espero ter uma nova chance. Sabe o que é mais triste disso? Primeiro que nunca houve uma reconciliação ali. Mas o triste é que ele tinha ela. Ele a tinha. Ele a tinha, ela amava, ela o amava. Era uma coisa que ele já possuía, que ele já tinha conquistado, era só conservar. Mas não, essa ilusão que nós temos às vezes, de que o que já temos, teremos para sempre, e precisamos olhar para o que não temos, e conquistar o que não temos, faz com que a gente perca muita coisa que nós tínhamos, e o futuro da nossa vida, no nosso futuro vai ser tentando recuperar aquilo que perdemos. A história de muitas pessoas hoje é simplesmente tentando recuperar aquilo que elas já tinham, mas não conservaram bem. Então talvez o primeiro olhar, quando a gente chega nesse nível de lamentação de Miqueias, se você chega nesse nível, perceba talvez que ele não seja totalmente realidade na sua vida. Talvez existam pessoas, talvez existam amigos, talvez existam pessoas, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um amigo, alguém que você tem, que você pode ligar, que você pode falar. Então, em primeiro lugar, não se perca só na lamentação, sem antes perceber primeiro aquelas pessoas que são importantes na sua vida, e que são pontes, e que são respostas para essa lamentação, em parte. Mas feita essa ressalva, eu queria olhar o texto agora, 2 pontos, antes de nós encerrarmos. O que Miqueias vai realizar, porque se a gente terminasse aqui, e Miqueias parasse por aqui, irmão, procura o próximo prédio e se joga, né? Porque não tem ninguém, não tem um piedoso, não tem um governo bom, não tem um amigo, não tem um vizinho, não tem um familiar. Se você fica nesse quadro, acabou tudo, vou fazer o quê? Não vou fazer nada, acabou. Mas Miqueias não faz isso. Miqueias faz algo que eu e você temos que aprender a fazer nos nossos momentos de lamentação. No versículo 7, ele vai dizer assim: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Como é impressionante quando Miqueias olha no nível terreno, quando Miqueias ele olha no nível humano, quando ele olha apenas para as pessoas e para as circunstâncias, ele só tem palavras de lamento, mas ele entende que a história não pode acabar assim, que a vida dele não pode ser feita apenas de lamentação, que a nossa vida não se limita àquilo que acontece na terra, que a nossa vida não se limita àquilo que nós vemos nas pessoas, no governo, até nos amigos e familiares. A nossa vida é mais do que isso, e Miqueias diz: eu não vou parar olhando apenas para as circunstâncias, há um outro olhar, há uma outra direção para nós olharmos, e é isso que Miqueias vai dizer: quanto a mim, eu vou olhar para o Senhor, eu vou esperar no Senhor, Deus me ouvirá, eu ainda não estou sozinho, a história ainda não acabou, porque o Criador dos céus e da terra, Ele é na minha
minha vida, Ele é comigo. Por isso este lamento não vai virar desespero, por isso este lamento não vai virar um suicídio. Por quê? Porque existe um outro lado da história, um lado mais real, um lado mais poderoso, mas que nós só vemos quando nós tiramos um pouco o olhar daquilo que é terreno, daquilo que é humano, daquilo que é circunstância, daquilo que são as pessoas, e conseguimos olhar para o Deus da nossa vida. Mas nós não confiamos. Você se lembra daquele livro que eu já comentei aqui também, de C.S. Lewis, Anatomia de uma Dor? É o lamento de C.S. Lewis por um período de luto. É um livro bastante triste de se ler, onde ele dia a dia ali vai anotando, fazendo anotações acerca da morte da sua esposa. Ele começa com lamentos bem pesados, assim, alguns. Ele chega a dizer: será que Deus é um palhaço que está brincando comigo? Mas o livro vai passando, você vê num livro tão fininho, C.S. Lewis mudando completamente. Ele começa a se lembrar da esposa dele e fala: puxa, qual que foi a última palavra que a minha esposa disse? Ela disse: estou em paz com Deus. Ela não disse isso para mim, mas disse isso para o capelão que estava com ela. Puxa, minha mulher estava em paz com Deus. Quem eu acho que eu sou para ter o direito de não estar em paz com Deus pelo que ela viveu, se ela estava em paz com Deus? E ele começou a olhar para a fé dele. Falou: puxa, eu achava que eu cria tanto. Eu achava que a minha fé em Deus era tão forte. Eu achava que a minha fé em Deus era tão poderosa. E ele escreve: mas descobri que a minha fé era um castelo de cartas. E não havia outro jeito de Deus me mostrar isso, senão colocando esse castelo de cartas abaixo. Ele diz assim no livro: você nunca sabe o quanto confia em algo, até que a sua vida dependa totalmente desse algo. Ele usa o exemplo da corda. Se você pegar uma corda e precisar dessa corda para amarrar uma caixa, você não vai se perguntar muito se ela é forte ou não. Mas se você for usar essa corda para se pendurar num edifício, você vai querer todos os testes científicos e tal, de que essa corda é capaz de não só carregar o peso do seu corpo, mas o dobro, o triplo do peso do seu corpo. Ele vai concluir que a gente não sabe quanto realmente a gente crê em Deus, até o momento em que Deus é tudo que a gente tem. Miqueias crê em Deus, porque Deus é realmente tudo que ele tem agora. Eu fico muito triste quando eu percebo pessoas que viveram histórias difíceis, e que elas olham ao redor e elas não têm ninguém, ou tem pouco apoio, poucos lugares aonde se apegar. Mas parte de mim, quando eu estou ouvindo a pessoa dizer isso, eu não vou dizer felicidade, mas parte de mim fica satisfeita com o seguinte sentido: pela primeira vez, essa pessoa tem Deus ou nada. E realmente, ou ela vai andar com Deus de verdade, ou ela vai naufragar, porque ela naufragaria do mesmo jeito, enquanto ela confiava nas pessoas, nas coisas. Quando tudo é tirado, acontece o grande teste. Quando tudo é tirado, e o Tim Keller diz isso também, você não percebe que Jesus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tem. Às vezes nós somos levados a situações, pela misericórdia de Deus, porque estávamos perdidos e não havia outra forma de nós percebermos que o nosso castelo era de carta, se Deus não soprasse esse castelo. Se não houvesse aí uma desorganização das coisas como elas estavam, e você perdesse muitos apoios, e eu perdesse muitos apoios que eu acreditava ser a resposta da minha vida, e de repente neste momento é que você vai perceber: ou eu olho para Deus agora, ou a minha vida acabou. A minha oração é que você olhe para Deus, e você perceba que há um Deus na sua vida, que há mais. Por mais que você tenha muitos amigos, muitos familiares, tudo esteja muito apoiado, essas coisas podem passar da noite para o dia, e apenas Deus pode ficar. Então, em nome de Jesus, amado, se você vive um tempo de lamento, se você vive um tempo de falta, se você percebe que olhar ao redor, onde estão os meus apoios? Olha para o alto.
Olha para o Senhor, se apegue em Deus, diga para você mesmo. Você vê que ele fala, mas quanto a mim, eu ficarei atento no Senhor, eu esperarei no Senhor, ele vai me responder, eu sei, eu me apego em Deus, eu creio nele. Eu acho tão bonito aquele texto de 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 em diante, onde Eliseu está com o seu servo, e aí vem um exército para prendê-los. Humanamente falando, acabou. Não tem o que fazer mais. Aí Eliseu está tranquilo. Aí o servo, Eliseu, que a pessoa que não está tranquila, o que mais dá raiva nela é ver alguém tranquilo, né? Porque a alegria de quem se dá mal é ver que o outro se deu mal junto, né? Então, bom, está vindo um exército, vamos morrer junto, então vamos gritar junto. Aí eu vou olhar para o cara está de boa. É igual quando você vai fazer prova de concurso, ou de OAB, ou de o que for. Você chega, você abre a prova, fala, bom, não sei nada, agora meses estudando, não vai sair nada, né? Aí, a primeira coisa que você faz é o quê? Deixa eu ver como é que está a cara da galera, né? Já fez isso, né? Na prova, na escola, deixa eu olhar geral. Aí quando você olha, um monte de gente com aquela carinha de guatinho de Shrek, assim, desesperado, não sabendo nada, é gostoso, você relaxa. Você fala, tamo junto, meu. O cara você nunca viu na vida, vira seu irmão, vira seu parceiro, você já abre o chocolate, já oferece ali na prova. Por quê? Porque aí o Geazi está desesperado e o Eliseu está tranquilo. Eliseu, o que está acontecendo? Aí Eliseu fala aquela frase tão maravilhosa que você precisa gravar no seu coração. Ele diz, fica tranquilo, porque muito mais numerosos são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Não, mas 1, 2... Eliseu é profeta, mas de matemática não serve. Senhor, abre os olhos dele, para que ele possa ver uma outra dimensão. Ele está muito preso às circunstâncias, está muito preso ao que ele está vendo. Senhor, faz ele ver aquilo que ele não está vendo, e os olhos se abrem, e ele vê um grande exército de Deus para guardá-los e protegê-los. Em nome de Jesus, que Deus abra os teus olhos esta manhã, no meio do seu lamento, para você perceber que maiores são aqueles que estão com você, do que aqueles que você gostaria de ter, que você acha que sua vida seria maravilhosa se você tivesse, mas maiores são aqueles que estão na sua vida, do Deus da sua vida. Mas há uma segunda coisa que Miqueias vai fazer. Então, em primeiro lugar, ele lamenta. A Bíblia não tem problema com lamento, a Bíblia não tem problema com gente que abre o coração e mostra que está triste, que está chateado, que está frustrado. Isso não é um problema da Bíblia, mas não pode parar em lamento. Se parar em lamento, a coisa complica. A primeira coisa que ele vai fazer então, existe Deus na minha vida, existe algo que eu não estou vendo, existe algo que eu não estou olhando, eu preciso colocar nessa equação. Mas em segundo lugar, no versículo 8, olha o que ele vai dizer, até talvez personificando a cidade. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça, porque além de tudo, do seu lamento, sempre tem alguém para falar aí, ó, né? Nossa, a pessoa, né, já foi tão bem, agora está assim e tal. Tem sempre um orelhudo nesse sentido. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Que texto precioso. Esse texto que minha igreja pediu para que eu pregasse sobre ele. Eu falei, eu não tenho como chegar nesse texto sem falar os textos que estão antes, de um profeta mergulhado no caos, de um profeta mergulhado no lamento, de um profeta sem nenhuma saída, mas que no meio do seu lamento, decidiu olhar para o alto, no meio do seu lamento, onde ele não tinha a se apegar, ele disse, posso me apegar a Deus, posso me prender a Deus, Ele será o meu refúgio, a minha resposta, e mais, se hoje eu estou caído, amanhã eu me levantarei, se hoje eu estou em trevas, Deus será a minha luz. Isso é tão precioso, é tão maravilhoso quando nós, no meio do nosso lamento, conseguimos abrir a nossa voz, não apenas olhar a Deus, mas falar, puxa vida, algo aconteceu, eu caí, algo fracassou, foi uma perda, mas essa não é a história da minha vida, Deus é comigo, eu vou me reerguer, eu vou me levantar, se as coisas estão escuras, há a luz de Deus para a minha vida, para que haja uma reversão desse quadro. Nós precisamos falar, eu acho tão lindo nesse texto que ele une lamento com esperança, porque tem gente que é só esperança, aí é uma ilusão.
Não existe nada, doença, tudo é maravilhoso, está tudo perfeito, 1000 maravilhas, fantástico mundo de Bob, Alice no País das Maravilhas. É uma ilusão. Mas, se você só tem lamento e não tem esperança, é frustração. A vida tem que ser feita de lamento, porque as circunstâncias são difíceis. Existe um mal no mundo. Apenas uma pessoa cega não perceberia tantas coisas tristes que acontecem e que a levam a lamentar. Mas tem que ter esperança, tem que ter palavras de esperança. Crer desse Deus que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, que a palavra é algo tão precioso no reino de Deus, que está no nosso alcance, na nossa realidade, termos mais palavras de esperança, de unirmos ao nosso lamento palavras de vida, palavras de restauração, palavras de esperança. Então Miqueias estava até hoje lamentando, escrevendo lamento. Mas não, agora pronto, agora Deus, agora eu vou me levantar, eu vou me reerguer. Cuidado com mensageiros do caos. Há pessoas que só sabem ver caos, falar caos, ver o lado ruim, negatividade, em todos os lugares, mesmo nas coisas boas. Cuidado com os programas que você assiste na TV, programas que se alimentam da desgraça dos outros. E aí você começa a assistir, você fala, tudo é uma desgraça. Não tem coisas boas acontecendo, porque o programa ele tem uma equipe para procurar as piores desgraças do país, colocar dentro da sua casa. Aí você assiste uma série de 5 desgraças. O que você conclui? E aquele tal, o repórter, chora mais e tal. Daqui a pouco você fala que acabou o mundo. Eu não vou sair de casa mais, não vou fazer mais nada, o mundo acabou. Porque você está permitindo que mensageiros do caos entrem na sua vida, entrem no seu coração e te eduquem de que tudo é desgraça, de que tudo é só lamento. Aí você chega para a pessoa para conversar, né? Puxa, você viu que essa semana o dólar caiu, né? Pois é, mas você viu o terremoto que teve na Califórnia, na Disney, né? Teve que fechar a Disney lá. Poxa, você viu que chuva boa? A quinta-feira, né? Gostoso. Bom quando chove assim, né? Parece que a represa está bem cheia agora. Mas você viu a Marginal? A Marginal alagou, virou um rio lá, não dava para andar mais, não dava para fazer mais nada, é um caos. Puxa, mais um dia de vida, né? Bom, mas que frio, né? Tá tão frio que eu não sei nem se eu estou vivo. Minha mão tá tão gelada que eu não... Tudo que você fala parece que tem um troco, tem um truco da pessoa, negatividade, caos. Irmãos, a gente não está aqui para não dizer que não tem dificuldades, que o lamento não tenha o seu papel, mas a vida não pode ser feita apenas de lamento. Seja como Miqueias, tem o seu período de lamento, mas tem o seu período de esperança. Jeremias mesmo escreveu um livro chamado Lamentações de Jeremias. É um livro de lamento. Eu vou ler esse livro para ficar bem feliz. Não, é um livro de lamento. Eu estou precisando de alegria no meu coração, vou ler Lamentações de Jeremias. É um livro de lamento, isso não vai acontecer. Mas quando você terminar o livro, Jeremias termina com uma palavra de esperança. No capítulo 5, no versículo 21, ele vai dizer: Senhor, converte-nos a Ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antes. Ele ainda vê a possibilidade de se levantar, de se reerguer, de ir para mais uma luta. Você não perde uma luta quando você cai, você perde uma luta quando você se mantém caído. Leia os salmos. Existem vários salmos chamados salmos de lamentos. O que é salmos de lamentos? É um salmo parlamentar. A melhor definição que eu posso dar é essa. Então é o salmo que começa: Senhor, onde o Senhor está? O meu adversário, o meu inimigo, as minhas lágrimas, minha cama virou uma piscina de lágrimas, e lamento. Em 99% dos casos, não termina em lamento. Em 99% dos casos, mas o Senhor será a minha força, o Senhor será o meu refúgio, o Senhor será meu escudo, não serei abatido, não serei morto, desprezado. Deus tem uma nova história, Deus tem um novo momento. Por quê? Porque mudou a perspectiva, olhou para o lugar certo. Asaf, lembra-se de Asaf? Ele mesmo falou no Salmo 73, meu coração quase desviou, porque eu estava olhando os caras maus, cheios da grana, e eu aqui passando aperto. E pensei, que adianta eu ser um cara correto? Quando eu vi isso, eu quase me perdi. Ele falou, até que olhei
né? Entrei no santuário de Deus e mudei a minha referência, mudei a minha visão, mudei o lugar para onde eu olhava. O salmista faz isso toda hora. Quando você lê os salmos, e forem salmos de lamento, perceba isso. Daqui a pouco você fala: o que aconteceu? O cara estava aqui prestes a pular da ponte, agora está aqui prestes a virar pastor, a virar alguma coisa. Por quê? Porque ele olhou para o lugar certo, ele buscou esperança em Deus, ele buscou forças em Deus. A minha oração, para nós caminharmos para encerrar essa manhã, é que se você está caído como estava Miqueias, que você possa crer como ele, que você possa falar como ele: eu estou caído, mas eu vou me levantar. O Salmo 37, 24 diz: mesmo que caia, não ficará prostrado. Provérbios capítulo 24, versículo 16, diz que o justo cai até 7 vezes, mas de todas elas Deus o levantará. Eu não sei o que tem te derrubado, eu não sei o que te levou para esse lamento que você está vivendo. Talvez essa queda é fruto de frustrações que você viveu com pessoas, com lugares, com trabalho, com circunstâncias. Talvez isso que você está vivendo é fruto de provação e você está se sentindo sobrecarregado com provações. Talvez você está caído até em acusação, em pecado. Não sei o que te levou para a lona, eu não sei o que te fez cair, mas em nome de Jesus, que a nossa oração, que a sua oração seja essa oração de Miqueias: Senhor, o meu coração está cheio de lamento, mas eu quero olhar para Ti e declarar que eu caí, mas eu não permanecerei caído. Eu estou em trevas, mas Deus será a minha luz. Eu estou num quadro difícil, que o que me dá vontade é apenas de expressar lamentos, mas eu não vou olhar apenas para estes quadros. Eu olharei para Deus, eu olharei para o meu Senhor e confio que esta minha queda foi temporária. Eu hei de me levantar, eu hei de me erguer. Que essa seja a sua visão, que essa seja a sua oração em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé? Você já ouviu um versículo que é assim: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus? Pois é, não é um versículo, não está na Bíblia isso. Mas é uma realidade bíblica. Porque como nós falamos, a Bíblia fala que se cair não ficará prostrado. O justo cai 7 vezes, Deus o levantará. Então essa é uma verdade bíblica. Talvez na sua história você tropeçou em algum momento e está nesse lamento. Eu queria orar pela sua vida, em nome de Jesus, para que hoje fosse uma manhã em que você erguesse os seus olhos e visse que há um Deus na sua vida e pudesse testemunhar que há um Deus na sua vida. E nós aqui como igreja declararmos com você: eu estou caído, mas eu hei de me levantar. Se eu estou em trevas, o Senhor será a minha luz. Talvez pessoas como Miqueias diz, os meus inimigos zombando da minha posição. Para de ouvir inimigo. Para de ouvir de pessoas que só querem o seu mal. Não dê tanta importância para pessoas que só querem o seu pior. Ouça o que Deus tem para dizer para você. E o que Ele diz é que se você caiu, Ele é Deus para te levantar. Se você está em trevas, que Ele pode ser a sua luz. Isso depende para onde nós queremos olhar essa manhã. Essa manhã eu vou continuar olhando para os mesmos lugares que eu tenho olhado e vivendo aqui no meu lamento. Eu não sei até quando você vai suportar, mas esse é um caminho muito triste. Essa é uma possibilidade muito triste. Principalmente quando há um outro caminho. Principalmente quando há uma outra porta. Principalmente quando há uma outra possibilidade. Quando há luz de Deus no meio das trevas. Quando há um braço estendido de Deus para nos levantar quando nós estamos caídos. Feche seus olhos.